O livro esquecido, revelações do tempo e dos anjos. Algumas verdades não foram apagadas, foram apenas escondidas. O tempo passou, os séculos correram como rios que esquecem suas nascentes. Mas mesmo assim, certos livros continuaram sussurrando no silêncio da história. Um deles é o Livro dos Jubileus. Quando eu conheci esse texto, senti algo diferente. Como se estivesse lendo uma versão paralela da história sagrada, mas escrita do ponto de vista dos céus. Não como os homens viram, mas como os anjos presenciaram. É um livro antigo, misterioso, apócrifo para alguns. Mas para mim é como uma chave perdida, que abre portas que a religião moderna preferiu manter trancadas. O Livro dos Jubileus fala sobre a criação do mundo, mas com detalhes que Gênesis não revela. Fala sobre os anjos, sobre os vigilantes, sobre os gigantes e sobre como o tempo foi organizado por Deus em ciclos perfeitos. Ele revela que Moisés não recebeu apenas os 10 mandamentos. Ele recebeu uma revelação do tempo, das gerações, dos pecados do mundo e da redenção futura. E talvez, se entendermos o que está escrito ali, a gente comece a ver o mundo com outros olhos. Moisés subiu ao Monte Sinai com o peso de um povo nas costas. Um povo que murmurava, que duvidava, que se perdia com facilidade. Mas lá em cima, ele encontrou mais do que esperava. O monte tremia, relâmpagos cortavam o céu. E no silêncio entre os trovões, Deus falou. Mas ele não falou sozinho. O Livro dos Jubileus afirma que anjos da presença estavam com Moisés. Anjos que servem diante do trono de Deus. Anjos que não apenas veem, mas escrevem. Eles são os escribas celestiais, os que registram cada momento da história do mundo. Durante 40 dias e 40 noites, esses anjos ensinaram Moisés. E mais do que leis, eles lhe entregaram o mapa do tempo. Cada ciclo da história humana foi revelado, cada geração, cada evento, organizado em jubileus, períodos de 49 anos, o nascimento de Adão, o pecado de Caim, o dilúvio, a Torre de Babel, o chamado de Abraão, o êxodo do Egito. Nada aconteceu por acaso. Tudo fazia parte de um cronograma celeste. E mais, Moisés não apenas ouviu, ele viu. Ele viu os registros, as tábuas do céu. E ao descer do monte, ele não descia apenas com mandamentos. Descia com o peso de saber que o passado, o presente e o futuro estavam entrelaçados num plano divino muito maior do que ele podia contar ao povo. Talvez por isso, ele não contou tudo. No início, Deus criou os céus e a terra. Essa frase é conhecida por quase todos. Mas o que havia antes disso? O Livro dos Jubileus nos dá uma nova perspectiva. Antes da matéria, do tempo, do espaço, Deus criou os anjos. Não todos, mas 2 grupos em especial. Os anjos da presença, que ficam diante do trono de Deus, contemplando sua glória. Os anjos da santificação, que têm a missão de guardar o sagrado e ensinar os caminhos da justiça. Eles não foram criados para servirem ao homem. Foram criados antes do homem e testemunharam a criação do universo, como quem observa uma sinfonia divina sendo composta nota por nota. Eles viram a luz ser separada das trevas, viram as águas se reunirem, viram o firmamento se estender como um véu sobre o caos, e a cada ato criador eles adoravam. O livro revela que esses anjos foram instruídos a registrar cada etapa da criação. Eles escreveram para que os céus nunca se esquecessem. Eles desenharam nos arquivos eternos o mapa da origem de todas as coisas. E mais, eles ensinaram Adão e seus filhos. Foram eles que mostraram ao homem como orar, como jejuar, como se arrepender, como ofertar. Foram eles que alertaram contra o pecado. Mas, como sempre, nem todos permaneceram fiéis à sua missão.
O livro dos Jubileus mergulha profundamente numa história que o Gênesis quase oculta. A história da rebelião dos anjos, conhecidos como vigilantes. Esses anjos não eram comuns. Foram designados para observar a terra, mas em vez de apenas observar, eles desejaram. Viraram os olhos para as filhas dos homens, se encantaram com sua beleza e tomaram para si esposas. Desceram à terra e quebraram as ordens do céu. Dessa união nasceram os Nefilins, gigantes com força descomunal, fome insaciável e desprezo pela criação de Deus. Esses gigantes ensinaram os humanos a fazer espadas, feitiços, encantamentos, poções, manipulações. E o mundo foi se enchendo de sangue, ódio, orgulho e destruição. Mas isso não foi surpresa para Deus. As tábuas já tinham previsto. O céu não ficou em silêncio. Os arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel, receberam ordens diretas e, como guerreiros de luz, desceram para confrontar os filhos das trevas. Os gigantes foram destruídos. Os vigilantes foram aprisionados em abismos sombrios. E um novo tempo se iniciou, com o dilúvio de Noé lavando o mundo. Mas mesmo com toda essa purificação, a essência do mal ainda habitava no coração do homem. As tábuas do céu não são simbólicas, elas são reais. Segundo o livro dos Jubileus, nelas estão escritas todas as gerações, as alianças, as maldições e as promessas. Tudo está lá, registrado por anjos, antes mesmo de acontecer. Elas mostram que a história da humanidade não é um amontoado de acasos, mas uma linha reta traçada com precisão divina. Cada filho de Noé, Sem, Cam e Jafé, teve seu território, seu destino e suas gerações determinadas nas tábuas. As guerras de Canaã, os reinados de Israel, as invasões, os exílios, a vinda do Messias. Tudo já estava previsto. O mais impactante é o que o livro diz sobre os justos. Seus nomes estão escritos com tinta de luz, e suas obras são memorizadas por anjos. Mas também há registros dos ímpios e de seus juízos futuros. O tempo para Deus não é uma linha, é um livro já completo. E talvez a gente esteja vivendo os últimos capítulos. Por que esse livro foi escondido? Talvez porque ele diz verdades que incomodam, verdades que colocam o mundo espiritual num papel ainda mais ativo e perigoso do que a religião oficial costuma admitir. Talvez porque ele expõe a guerra entre anjos e demônios, os bastidores dos reinos da terra e o papel da humanidade dentro de uma batalha invisível que dura milênios. O livro dos Jubileus não é confortável. Ele não suaviza, ele revela, e quem lê não volta o mesmo. Talvez por isso foi silenciado. Não porque fosse falso, mas porque era forte demais para os homens comuns. Mas agora, neste tempo, Deus está permitindo que certos segredos venham à tona. Agora que você ouviu isso, me diga, será que sua vida está escrita nas tábuas do céu? Será que suas escolhas de hoje estão moldando jubileus futuros? Deus está escrevendo a história. E talvez Ele esteja te chamando para virar a página e começar um novo capítulo. Se essa mensagem tocou você, se você acredita que ainda existem verdades escondidas que precisam ser reveladas, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal Segredos do Alto. Ajude a levar luz onde há escuridão, porque a verdade nunca morre. Ela apenas espera o tempo certo para ser revelada.